Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Que alegria poder chegar até você mais uma vez para partilhar o evangelho deste dia. Como é bom sabermos que, mesmo em meio às lutas, o Senhor continua batendo a porta do nosso coração e nos chamando a segui-lo com decisão e amor. Antes de escutarmos o evangelho, quero te pedir algo simples, mas que vem do coração. Se essa palavra tocar a tua vida, inscreva-se aqui no canal. Ative o sininho e compartilhe com alguém que precise sentir o chamado de Deus hoje. Assim, juntos, levamos o evangelho cada vez mais longe. Hoje o Senhor quer falar de decisão, do esforço que o reino de Deus pede de cada um de nós. Vivemos tempos em que muitos querem as bênçãos, mas poucos aceitam o caminho. Jesus nos recorda que o amor verdadeiro exige perseverança, exige entrega. Vamos abrir o nosso coração para escutar essa palavra e permitir que ela nos desperte da acomodação. O reino não é para quem apenas escuta, mas para quem decide caminhar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo, muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos. Ele, porém, responderá: não sei de onde sois. Então direis: comemos e bebemos contigo, e tu ensinaste em nossas praças. Ele responderá: não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vós, lançados fora, e virão muitos do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Eis que há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus está a caminho de Jerusalém. E Jerusalém, na linguagem espiritual, é o lugar da entrega total, o lugar da cruz. É o símbolo do cumprimento da vontade do Pai. Por isso, cada palavra que ele diz no caminho é um convite à conversão e não à curiosidade. Quando alguém pergunta: Senhor, são poucos os que se salvam? Jesus não responde com números, mas com um chamado. Esforçai-vos para entrar pela porta estreita. E ele muda o foco da pergunta. Não importa quantos se salvam, importa se você está se esforçando para entrar. Essa palavra esforçai-vos no original grego vem de agonizomai, a mesma raiz de agonia. É a luta do atleta, o combate do guerreiro. Jesus está dizendo: a salvação não é uma caminhada distraída, é um combate espiritual. Não é um prêmio para quem é bonzinho, mas para quem luta com fé até o fim. A porta estreita representa o caminho do discipulado autêntico. É o oposto da porta larga, da indiferença, do egoísmo, da fé sem conversão. Muitos batem na porta dizendo: mas nós comemos contigo, te ouvimos nas praças. Ou seja, fomos à missa, ouvimos pregações, participamos das celebrações, mas Jesus responde: não vos conheço. Por quê? Porque não basta estar próximo de Jesus, é preciso viver como Jesus. Estar perto da fé não é o mesmo que ter fé. Ouvir a palavra não é o mesmo que deixar-se moldar por ela. A tragédia espiritual que Jesus denuncia é a da fé superficial, aquela que busca consolo, mas não conversão, bênçãos, mas não cruz. A porta estreita exige decisão, exige que deixemos de lado tudo o que é peso, o pecado, o orgulho, o apego, a indiferença. A pergunta de Jesus ecoa: quantos de nós estamos dispostos a passar por essa porta? A porta é estreita porque não dá para entrar carregando tudo. É preciso soltar as bagagens que não cabem no reino. Essa palavra de Jesus é como um espelho, ele não quer nos assustar, quer nos despertar.
Quer nos lembrar que o reino de Deus é dom, mas também é conquista. Não porque o amor de Deus seja difícil, mas porque o nosso coração é preguiçoso. A porta estreita é o lugar da decisão. E talvez hoje o Espírito Santo esteja pedindo a você uma escolha concreta, deixar uma vida de pecado, perdoar alguém, romper com um relacionamento que te afasta de Deus, retomar a oração, voltar à missa. É ali que o reino começa. Jesus não está chamando super-heróis espirituais, está chamando corações decididos. Quem se esforça não é quem nunca cai, mas quem levanta sempre, quem não desiste do bem. O reino de Deus é para os que lutam. E essa luta não é contra os outros, é contra o nosso próprio comodismo. Quantas vezes a gente se contenta em ser um cristão razoável e não um discípulo apaixonado? Vamos à igreja, rezamos, mas quando a cruz aparece, queremos uma saída larga, fácil, confortável. Mas a porta larga não leva ao céu. A porta larga é a da distração espiritual, da vida sem oração, da fé sem compromisso. Quantas vezes, por medo de incomodar, calamos a verdade? Quantas vezes deixamos o evangelho fora das decisões da vida profissional, familiar, política? O reino de Deus exige esforço. Não porque Deus seja exigente, mas porque o amor verdadeiro custa. Quem ama, se doa. Quem ama, renuncia. Quem ama, luta até o fim. Pense num atleta. Ele treina todos os dias. Abre mão de prazeres. Ajusta sua rotina por causa de um prêmio que passa. E nós que corremos por um prêmio eterno, às vezes vivemos como se não houvesse corrida. Jesus nos alerta, virá o momento em que a porta se fechará. E não é ameaça, é realidade. A vida passa, o tempo passa. Oportunidades de conversão também passam. E aquele que deixa para amanhã, o quê? O Espírito pede hoje, corre o risco de ouvir, não te conheço. Mas o Evangelho termina com esperança. Jesus fala que muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, gente de todos os lugares, de todas as histórias, até dos que pareciam perdidos. O reino não é privilégio de poucos, é promessa para todos que decidem entrar. Talvez você olhe para a sua vida e diga, Padre, eu tenho tantos erros, tantas quedas. Pois é. A porta é estreita, mas está aberta. Jesus não exclui ninguém, mas também não força ninguém a entrar. A decisão é sua. Entrar pela porta estreita é escolher o evangelho todos os dias. É perdoar quando dói, servir quando ninguém vê. Permanecer fiel quando o mundo diz para desistir. É olhar para a cruz e dizer, eu te sigo, Senhor, mesmo quando o caminho me custa. E há uma alegria escondida nessa porta estreita, porque tudo que é estreito no começo se abre em plenitude no fim. Tudo que custa hoje se transforma em glória amanhã. Talvez hoje a tua luta seja manter a fé, ser justo no trabalho, ser honesto quando ninguém nota, perseverar na oração quando tudo parece seco. Mas é ali, na perseverança silenciosa, que o reino está nascendo. Deus te vê. Deus te escuta, Deus te espera. Meu irmão, minha irmã, não desista da porta estreita. Talvez o mundo te chame de tolo por tentar viver o evangelho com seriedade, mas lembra, os últimos serão os primeiros. Aqueles que o mundo esquece são os que Deus coloca na frente. Esforçar-se pelo reino é decidir todo dia. Hoje eu quero ser fiel, mesmo que ninguém veja, mesmo que doa, mesmo que o resultado pareça pequeno. Jesus não quer multidões curiosas, quer discípulos decididos. Ele não procura plateia, procura testemunhas. Por isso hoje o Senhor te pergunta, você está disposto a passar por essa porta? Está disposto a deixar o pecado, o orgulho, a indiferença para entrar na vida verdadeira? O reino não é um lugar distante. O reino começa quando você perdoa, quando você reza, quando você escolhe o bem. Cada gesto, cada renúncia, cada perdão é um passo pela porta estreita. Não tenha medo do esforço. O esforço é graça. A cruz não é castigo, é passagem. E o amor de Deus é maior do que qualquer sacrifício. Hoje é dia de decisão, não amanhã, não quando tudo estiver favorável. Hoje,
porque Jesus está passando por tua vida agora. E Ele diz: segue-me. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa palavra que nos acorda e nos chama à decisão. Quantas vezes, Senhor, a nossa fé se torna morna, sem ardor, sem entrega. Mas hoje queremos dizer de novo, queremos passar pela porta estreita. Dá-nos coragem, Senhor, quando o caminho for apertado. Dá-nos paciência quando o mundo zombar da nossa fé. Dá-nos humildade para reconhecer as quedas e recomeçar sempre. Tu sabes, Senhor, o quanto lutamos contra o nosso egoísmo, o quanto sofremos com as tentações e o medo, mas também sabes o quanto desejamos o Teu reino. Então vem em nosso auxílio, toma nossa mão, endireita o nosso coração e faz de nós discípulos decididos, fiéis até o fim. Queremos Te seguir não por medo, mas por amor. Queremos gastar a vida servindo ao Teu Evangelho. E quando a porta da eternidade se abrir, que Tu possas nos reconhecer e dizer: vinde, benditos de meu Pai. Abençoa, Senhor, cada pessoa que está rezando conosco agora. Renova a sua fé, consola o seu coração e dá-lhe forças para continuar no caminho do bem. Amém. E que desça sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu caminho de fé, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, se essa palavra falou com você, compartilhe com alguém que precisa dessa esperança. Talvez essa mensagem seja um empurrão que o coração de alguém espera para recomeçar. Deus te abençoe muito. Permaneça firme, permaneça fiel e lembre-se, a porta é estreita, mas o amor que espera do outro lado é infinito. Fique sempre com Deus e até o nosso próximo encontro.